Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como vocês podem ver, o evangelho de hoje é uma continuação do de ontem. O de ontem terminou ali no versículo 15, ou melhor, desculpa, no versículo 8. E aí vemos a continuação, estamos em Lucas, capítulo 16, aí vai do versículo 9 até o 15. Jesus elogiou aquele homem que foi esperto. Ele era um administrador, estava administrando os bens do patrão de forma errada. O patrão disse que ia mandá-lo embora. Ele aproveitou a situação. Ele disse que trabalhar, ele não ia fazer outro tipo de trabalho, como, por exemplo, trabalho manual, trabalhar na roça, ele não ia fazer isso. Então, ele chamou as pessoas, que estava sob a submissão dele ali no trabalho, e foi perguntando: quanto é que você deve? Eu devo tanto, então eu vou te pagar tanto. Supôs ele devia R$ 100, um exemplo que eu estou dando aqui. Então tá bom, você vai pagar 50 e tal. E foi assim. Jesus elogiou a esperteza dele, isso nós vimos na meditação de ontem. E agora Jesus ele se volta para os discípulos e diz: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Então, a riqueza que nós temos, o dinheiro que nós temos, nós não podemos esquecer que ele deve ser usado para o bem do próximo. O que sobrar para o bem das pessoas. É assim que o dinheiro deve ser usado. E, ao mesmo tempo, Jesus depois vai explicar. Nós não podemos nos apegar ao dinheiro. E aqui eu dou um acréscimo. As riquezas. Porque quando eu falo riquezas, as riquezas deste mundo, a gente pode colocar o dinheiro, como pode colocar o ouro, a prata, os terrenos e todas essas coisas. Então, não se apegar. E sempre usar para o benefício do próximo,
caridade. Porque aí Jesus agora vai fazer uma comparação que nós encontramos também lá no Sermão da Montanha, que está no Evangelho de São Mateus, ali, que começa no capítulo 5, depois o capítulo 6 e o capítulo 7, e tem um momento que Jesus fala lá no capítulo 6, ele diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Olhando humanamente, nós sabemos que as riquezas, ela tem um certo poder. Imagina as pessoas que são ricas, que têm dinheiro, elas, na verdade, ela têm uma grande segurança e é uma segurança que a pessoa ela pode resolver qualquer problema tendo riqueza, tendo dinheiro. Tendo dinheiro no bolso, as pessoas estão tranquilas, não é assim? Elas podem resolver, como eu acabei de dizer, qualquer problema materialmente, sim. Mas aí ela tendo essa riqueza e tendo essa segurança, o dinheiro, as riquezas poderão se tornar na vida da pessoa como um Deus. Mas o verdadeiro Deus, para nós, é a Santíssima Trindade. E deveria ser para todo mundo, mas eu estou dizendo para nós católicos. Nosso Deus é a Santíssima Trindade. E especificamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Então, toda a nossa segurança está em Deus, está em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem é que pode salvar a vida? Quem é que pode ir para o céu só porque tem riqueza? Então Jesus está falando, tomai cuidado para que o dinheiro ou as riquezas, elas não venham a se tornar o seu Deus. Porque o nosso Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer assim, pode ser que uma pessoa, ela estando doente, ela poderia ter todo o dinheiro necessário para pagar os médicos, mas de repente ela está com uma doença rara que nenhum médico conseguiu encontrar e a pessoa acaba morrendo. E ela vai chegar e, com a riqueza que ela tem, o dinheiro que ela tem, ela vai comprar Deus? Quem é que vai comprar Deus? Então entendamos bem isso. É interessante que hoje a igreja comemora São Martinho de Tours. Ele se tornou bispo ali na cidade de Tours, na França. Ele é do século IV. Então ele nasceu ali pelo ano de 316 e morreu em 397. Ele era um soldado romano e ele se converteu. E após a conversão dele, ele, claro, continua ali exercendo o seu trabalho de soldado romano. Depois ele renunciou a tudo e se tornou até monge. E conta que ele estava em cima de um cavalo com aquele manto vermelho que os soldados romanos costumavam usar. E aí, ele andando, né, num tempo de muito frio, e ele encontrou um homem que estava tremendo de frio. Ele imediatamente, ele cortou aquele manto, né, que os soldados romanos usavam, cortou no meio e deu uma parte para o outro. E ele acabou ficando com a outra parte.
À noite, quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. Ele via Jesus tremendo de frio, enrolado naquele manto que ele havia dado. E aí ele compreendeu que aquele homem que estava ali era Jesus. Lembremos que Jesus fala isso, né? Estive com fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Estava na prisão e foste me visitar. Era forasteiro e me acolheste. Então Jesus está mostrando que nessas pessoas nós precisamos encontrar nela a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu trouxe isso? E hoje nós também estamos comemorando a vida de São Martinho de Tours, para entender. A riqueza dele naquele momento era aquele manto, ele poderia usar aquele manto como o Deus dele. Mas não, uma vez que São Martinho havia se convertido e Jesus era o Deus dele, ele usa daquele material que ele tinha, que era uma riqueza para ele, para o benefício do outro. E aqui nós vemos no Evangelho os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus. Estavam escarnecendo em nosso Senhor Jesus Cristo, como se dissesse, não tem cabimento o que ele está falando. O dinheiro é necessário na nossa vida, agora ele vem com essa história, com essa conversa dele, porque eles sabiam que, na verdade, Jesus estava se utilizando também dessa palavra para falar para eles, porque eles eram realmente amigos do dinheiro. Eles faziam tudo visando o dinheiro. O bem que eles faziam era sempre querendo um retorno para si. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens? Uma vez que eles estavam sabendo também que eles estavam comprometidos dentro dessa situação da parábola que Jesus estava acabando de contar. Diante dos homens vocês querem ser justos, querem mostrar uma coisa que vocês não são, mas Deus conhece vossos corações. Aí Jesus termina: com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Enfim, diante de tudo que nós acabamos de ouvir, eu te pergunto, que essa pergunta também é para mim. Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde? A sua segurança está no dinheiro ou está em Deus? Está na riqueza ou em Deus? Quem é seu Deus na verdade? Ou você tem buscado nosso Senhor Jesus Cristo justamente para isso, para ter uma segurança material? Se nós formos observar todas as vezes que Jesus fala daqueles que o seguem, ele sempre diz assim: larga tudo e me segue. Lembrando que o evangelho de hoje está aplicado aos discípulos, né? Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que seguem Jesus de forma radical, eles não podem viver como pessoas ricas. É o necessário que deve ter. E o povão? Você que não é religioso, não é religiosa, que não é padre, que não é missionário, você pode ser rico? Sim, não tem problema você ser rico. Agora, o problema é não seja apegado à riqueza. Nunca deixar de fazer o bem. Usar do dinheiro, como Jesus está dizendo, esse dinheiro que é injusto. Injusto aqui não significa que
é um dinheiro porque você roubou de alguém, nada disso. Aqui, esse é uma riqueza. Diante de Deus, colocar o dinheiro acima de Deus, isso é injustiça. Então, esse dinheiro, nunca esquecer de usá-lo para o bem do próximo, a riqueza que você tem. Não viver acumulando dinheiro, e cada vez mais que vai tendo acúmulo de dinheiro, você vai se apegando mais a ele e nem pensa no próximo. Nós temos na história da igreja reis, rainhas, que eles não eram apegados ao poder que eles tinham. Eles se utilizavam disso para o bem do próximo. Temos aí bem claro Santo Henrique, Santa Isabel de Portugal, eram reis. E quantas vezes Santa Isabel de Portugal ia usando das riquezas que ela tinha do reinado para ajudar os pobres nos hospitais, nas construções de mosteiros. Santo Henrique fez isso muito. Você compreendeu? Mas aqui nós precisamos entender que essa parábola, esse ensinamento que Jesus está trazendo, não se aplica somente aos milionários, mas também até ao pobre. Tem pobre que ele vive apegado ao dinheiro que tem. Mas ninguém nesse mundo não é tão pobre que não possa usar o dinheiro que ele tem ou as riquezas que ele tem, claro, com muita prudência, e não possa ajudar alguém. De vez em quando eu vejo, já vi muitas vezes, uns vídeos que tem eu não sei se é uma pessoa, se são várias pessoas, que elas são ricas. Então elas saem assim pelas ruas e elas, diante de uma situação, eles vão e o dinheiro que eles têm, eles acabam usando para os pobres, mas sempre de uma forma assim, eles vão, aí tá a pessoa lá pobre, aí ele se faz de pobre e pede algo para aquele outro pobre, aí tem os pobres que olham para ele e não quer saber, não ajuda, aí tem sempre um que tem aquele coração bom. E eu vi teve uma vez que eu vi né, que era uma mulher muito pobre, aí ele chegou assim e começou a pedir algo para ela, aí ela, com uma criança nos braços, e a mulher só tinha o leite para dar para a criança, ou a farinha lá. Aí ele foi, pediu para ela, aí ela foi e deu para ele, embora fosse para a criança. Aí ele disse, mas e a criança? Ele diz, Deus vai me ajudar, mas eu sei muito bem o que é a pessoa não ter nada. O homem fica admirado. E aí ele dá as notas de dinheiro assim, a mulher fica admirada e começa a chorar. E era um dinheiro até que dava para ela comprar muitas coisas. E ele também ficou muito admirado com ele. E aí Jesus está dizendo o quê? Que aqueles que usam desse dinheiro, dessas riquezas, para o bem do próximo, serão recebidos por essas pessoas que foram beneficiadas por elas lá no céu. Como você tem usado a riqueza? Você tem usado também para ajudar essa ou aquela pessoa em qualquer necessidade? Repito, ninguém é tão rico, isso é um ditado popular, ou melhor,
Ninguém é tão pobre que da sua pobreza não possa ajudar o próximo. Porque o nosso Deus é Jesus Cristo. Não nos apoiemos na riqueza, achando que porque eu sou rico agora eu estou com a minha vida toda estabilizada, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não, meus irmãos, o nosso apoio está em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.